Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. E a nossa alma, Jesus, fortalece-nos a fé, protege-nos hoje e sempre, ó Virgem de Nazaré, estabelece harmonia em nossa casa de luz. Dá-nos as bênçãos da paz, ó Santa Mãe de Jesus. Perdoa os nossos pecados com as suas bênçãos de amor. Dá-nos visão, vigilância, ó Santa Mãe do Senhor, bondade, esperança e luz, humildade, força e fé. Dá-nos os dons do teu reino, ó Virgem de Nazaré. Vamos agradecer a Deus, pedir pela casa do Divino Espírito Santo, pelo nosso país, por Manaus, todos os irmãos que estão hospitalizados, toda a equipe de saúde, que eles possam receber do mais alto toda a ajuda. Alessandra, você pode fazer a prece, por favor? Faço sim. Então, graças a Deus, obrigada, Senhor, por estarmos aqui mais um dia reunidos, juntos, em oração, em pensamento, agradecidos por este momento de estudo, de aprendizado da nossa doutrina, pedindo, Senhor, que nos acompanhe nessa noite de hoje, em todos os dias. Pedimos pelos nossos irmãos aqui presentes e também pelos que não puderam comparecer, nossos irmãos encarnados e desencarnados, aos trabalhadores da nossa casa, do nosso querido Divino Espírito Santo, da nossa casa da Barra também. Obrigada por tudo, Senhor. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje é fraude de espíritas, né? Quem vai começar a ler, por favor? Natinho, vê lá para mim o que eles querem. É meu genro, tá ligando para mim. O Betinho vai ver o que... começar aqui, Lúcia. Tá. Não, meu filho, liga lá para saber. Só fico preocupada. 314, né? É. Vamos lá. Fraudes espíritas. Os que não admitem a realidade das manifestações físicas geralmente atribuem à fraude os efeitos produzidos. Fundam-se em que os prestidigitadores hábeis fazem coisas que parecem prodígios, para quem não lhes conhece os segredos, de onde concluem que os médiuns não passam de escamoteadores. Já refutamos este argumento, ou antes, esta opinião, notadamente nos nossos artigos sobre o Sr. Home e nos números da Revue de janeiro e fevereiro de 1858. Aqui, pois, não diremos mais
do que algumas palavras antes de falarmos de coisa mais séria. Há, em suma, uma consideração que não nos escapará a quem quer que reflita um pouco. Existem, sem dúvida, prestidigitadores de prodigiosa habilidade, mas são raros. Se todos os médiuns praticassem a escamoteação, forçoso seria reconhecer que esta arte fez, em pouco tempo, inauditos progressos e se tornou de súbito vulgaríssima, apresentando-se inata em pessoas que dela nem suspeitavam e até em crianças. De fato, de haver charlatães que preconizam drogas nas praças públicas, mesmo de haver médicos que, sem irem à prática pública, iludem a confiança de seus clientes. Seguir-se-á que todos os médicos são charlatães e que a classe médica haja perdido a consideração que merece? De haver indivíduos que vendem tintura por vinho, segue-se que todos os negociantes de vinho são falsificadores e de que há vinho e que não há vinho puro? De tudo se abusa, mesmo das mais respeitáveis, e bem se pode dizer que também a fraude tem o seu gênio. Mas a fraude sempre visa um fim, um interesse material qualquer, onde nada haja a ganhar. Nenhum interesse há em enganar. Por isso foi que dissemos, quando falamos dos médiuns mercenários, que a melhor de todas as garantias é o desinteresse absoluto. Então, o entendimento que eu tive aqui é que fraude sempre vai haver, né, em todas as, né, tanto os médicos, né, todas as profissões. A gente tem todo tipo, né, de pessoas e entre os médios não foi diferente, né? Mas a gente não pode, né, colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Até hoje existe isso, tanto na época de Kardec, tem pessoas que fazem mau uso da mediunidade, a gente já viu, né, casos recentes disso, mas aí a gente não pode generalizar nunca, né? É muito importante a gente fazer essa diferenciação, né, daqueles que são sérios, são a sua grande maioria, felizmente, né, e daqueles que usam, né, esse dom, né, mediúnico para favorecimento pessoal, né? Alguém mais quer falar, por favor? Hoje em dia, nós temos que ter cuidado com muitas psicografias falsas que existem. Tem que ter muito cuidado. As pessoas pensam que é verdadeiras e são falsas. Temos que ter cuidado em dia. No coração. Se ninguém quer falar, alguém pode ler a 315, por favor? Lê, João, por favor. De todos os fenômenos espíritas, os que mais se prestam à fraude são os fenômenos físicos, por motivos que convém considerar. Primeiramente, porque impressionam mais a vista do que a inteligência. São para prestidigitação, os mais facilmente imitáveis. Em segundo lugar, porque, despertando mais do que os outros a curiosidade, são mais apropriados a atrair as multidões. São, por conseguinte, os mais produtivos. Desse duplo ponto de vista, portanto, os charlatães têm todo o interesse em simular as manifestações desta espécie. Os espectadores, na sua maioria, estranhos à ciência, acorrem, geralmente, em busca muito mais de uma distração do que de instrução séria, que é sábio, que se apaga melhor o que diverte do que o que instrui. Porém, posto isso de lado,
Outro motivo há, não menos peremptório. Se a prestidigitação pode imitar efeitos materiais, para o que só de descreza se amisper, não lhe conhecemos, todavia, até ao presente, o dom de improvisação, que exige uma dose pouco vulgar de inteligência, nem produzir esses belos e sublimes ditados, frequentemente tão cheios de apropósito, com que os espíritos matizam suas comunicações. Isto nos faz lembrar os fatos seguintes. Certo dia, um homem de letras bastante conhecido veio ter conosco e nos disse que era muito bom médium, escrevente e intuitivo, e que se punha à disposição da sociedade espírita. Como temos por hábito não admitir na sociedade senão médiuns cujas faculdades nos são conhecidas, pedimos ao nosso visitante a sentissem dar antes provas de sua faculdade numa reunião particular. Ele efetivamente compareceu a esta, na qual muitos médiuns experimentados deram ou dissertações ou respostas de notável precisão sobre questões propostas e assuntos que lhes eram desconhecidos. Quando chegou a vez daquele senhor, ele escreveu algumas palavras insignificantes. Disse que nesse dia estava indisposto e nunca mais o vimos. Achou, sem dúvida, que o papel de médium de efeitos inteligentes é mais difícil de representar do que se supusera. Algum comentário, João? Não, Lúcia. Alguém quer falar alguma coisa? O médium, o efeito físico, e eu sempre repito isso, qualquer fenômeno, até hoje, se falar que vai ter, que vai encher, a casa vai lotar. Agora, se chamar para um estudo, a casa vai ficar com quem está interessado em aprender. E aí não era diferente. Nessa época, como eu já falei, existiam os mágicos até famosos, e mesmo sem a tecnologia de hoje, eles criavam verdadeiros inventos para que eles pudessem fazer aquilo, e muitos usavam como se fosse uma mediunidade, um efeito físico. Só que esse caso aí foi bem interessante. A Sociedade Espírita de Paris era muito rígida. A gente vai ver tudo que eles exigiam, mais para frente vai ter, para admitir um médium numa casa. Então, hoje nós achamos que é rigoroso deixar o médium ter que estudar primeiro, para depois ele começar a frequentar uma determinada reunião ou um trabalho, porque isso vem desde essa época. O médium tem que se propor aquilo, ele tem que se colocar à disposição para aprender, para então ele poder usar a mediunidade da melhor maneira possível. Então aí não seria diferente. A sociedade estava começando os trabalhos como sociedade espírita, então eles faziam algumas exigências, muitas exigências, para que o médium pudesse então publicar alguma coisa ou falar. Se quisesse ser pela sociedade, ele ia ter que se submeter a isso que eles fizeram aqui. Aí a pessoa não foi capaz de mistificar nessa hora, porque ele não tinha essa habilidade intelectual. Ele precisaria, antes de tudo, de um conhecimento muito maior do que o conhecimento normal que ele tinha, conhecimento comum. Ele poderia fingir numa sessão de efeito físico, podia fabricar um efeito físico, mas não numa atividade que exigiria um intelecto capaz de ter informações, que eles faziam perguntas pertinentes a assuntos relacionados ao espiritismo ou assuntos considerados por eles de relevância, e os médiuns
estavam ali acostumados a estudar aquilo. Então, eles responderam, mas esse cidadão não, mesmo sendo inteligente, porque falou aqui, um homem de letras bastante. Então, não significa que o fato dele ser uma pessoa dita de letras, inteligente, que ele seria um médium ou que conseguiria passar essa imagem, né? Não, isso não acontece. O fato de uma pessoa ter um estudo, ser estudioso, não significa nada. Nós conhecemos no centro, muitos médiums excepcionais de trabalho e que o que eles tinham era muita simplicidade. Na hora de entender o assunto tratado, eles entendiam também muito bem. Isso a gente vai ver nos outros estudos, esse diferencial. Nem sempre a gente vê isso no próprio Evangelho, no Livro dos Espíritos, que nem sempre ser um homem de letras significa que você vai ter aquele entendimento que a doutrina necessita, né? Que é um entendimento muito diferente do entendimento das coisas do mundo. Alguém mais para colocar alguma colocação? Se ninguém tem mais alguma colocação, vamos prosseguir. Quem pode ler a 316, né? Eu posso ler a próxima. Pode ler, Léo. Tá. Em tudo, as pessoas mais facilmente enganáveis são as que não pertencem ao ofício. O mesmo se dá com o espiritismo. As que não o conhecem se deixam facilmente iludir pelas aparências, ao passo que um prévio estudo atento as inicia, não só nas causas dos fenômenos, como também nas condições normais em que eles costumam produzir-se, e lhes ministra, assim, os meios de descobrirem a fraude, se existir. É aquilo, quanto mais se estuda, né? Eu acho que esse é o propósito também, né? Menos se ilude, menos se engana e mais consegue perceber quando estão tentando, às vezes nem por má fé, enganar ou falam algo que não sabem, que não dominam. É como aquela mãe que conhece o filho, já tem contato com o filho desde o ventre ou desde pequenininho cuida e já conhece cada coisinha. Então, uma piscada que dá fora do compasso já sabe que está mentindo, já sabe que não fez ou que fez. Então, assim, o que os espíritos recomendam, né? Para nós nos instruirmos, e cada vez que nós nos instruímos, cada vez que nós procuramos aprofundar o conhecimento dentro da doutrina, mas um pouco mais fácil vai sendo a caminhada, né? Um pouco mais. Mesmo assim, aquilo, estudo constante, porque há pessoas que estudam por muito tempo e mesmo assim existem, né, os espíritos mistificadores que às vezes conseguem até se passar por outros ou conseguem até ludibriar, né? Mas um médium um pouco mais atento, às vezes nem pela capacidade mediúnica, mas pela perspicácia, pelo tempo de vivência na doutrina, vai perceber o que é e o que não é. Só me tirem uma dúvida. São as reuniões mediúnicas que ocorrem na Mansão do Caminho, eu vi isso uma vez, elas são gravadas, né? E depois eles analisam. Podem me tirar esse conhecimento, não. Eu vi isso uma vez em algum local. Eu vou ter que tirar essa dúvida. Vou falar aqui, mas depois eu vou buscar a informação certinho. Parece que eles têm as reuniões e depois, quando tem, né, algum recado, alguma coisa, depois eles assistem e analisam para verificar a veracidade da informação, né? Para ter cuidado, justamente no que você falou, né, Lúcia? Para se ter cuidado com as psicografias e até com algumas informações que se tem do espiritismo.
até com que a gente também interpreta e acaba passando. Ô, Leonardo, existe um livro, Instruções Psicofônicas, de Chico Xavier, de 1940 ou 50 e pouco, que eu não sei a data, Já estou anotando. em que havia reunião mediúnica naquela época, e houve uma gravação e eles fizeram esse livro, Instruções Psicofônicos. Eu acho que também o ambiente onde está sendo trabalhado a mediunidade influencia muito. Se forem pessoas que estão ali dedicadas, além de aprender, de ajudar, de escutar, aí a coisa flui muito mais tranquila e muito mais protegida, porque os espíritos, os mentores vão estar ali nos ajudando, nos aconselhando, vendo quem está certo ou quem está errado, não é quem está certo, mas vendo se aquela incorporação é uma incorporação real ou não, através de quem está presidindo a mesa na ocasião. Eu acho que as pessoas, o local, também influencia muito para que não haja mistificação. Houve uma época que uma determinada pessoa pediu para gravar a reunião de desobsessão no divino, mas não foi permitido na época. Uma determinada pessoa ouvia falar da nossa reunião e anos antes ele tinha participado e ele queria gravar, mas não foi permitido. Ô, Lúcia, Oi? Eu não gostaria de ser gravado. É uma coisa muito íntima, Márcio. Não deve. Eu não gostaria. Ô, Márcio, não deve ser gravado. Expõe ali o que está sendo falado, como a espiritualidade fala. Aquilo dali é igual quando você vai no padre e confessa, não é? É uma coisa muito íntima ali. Não deve. Existe, eu já percebi que na nossa casa, aqui, no Divino, determinadas reuniões, com determinada ali, quando tinha uns 3 ou 4 pessoas na reunião, a reunião fluía melhor. Sabe? E Espírito mesmo falava. Então, ele falava que o que estava sendo falado ia ficar ali. Marcos, imagine aquelas reuniões que existiam na Barra. Se fosse gravada, se fosse passada para frente. Não podia cair. É isso que eu estou falando. Estou falando da reunião lá da Barra. Porque é uma coisa também que lá incorpora pessoas conhecidas. No município, às vezes nacional, e como elas, eu acho que a gente não queria ver a nossa intimidade devastada. E muitas vezes, quando o Espírito vai falar, é explicado para ele. Ele não quer, aqui, porque lá na Barra, a maioria das vezes, raras vezes eu conversava com o irmãozinho, né? Ela Maestra Ivan e Dr. Clóvis. Só quando não tinha ninguém dele, era que eu poderia falar só, não é? Mas aqui na nossa casa, aqui, colocava para o Espírito, que não ia sair dali. Ninguém ia falar nada. Então, ele colocava que era uma coisa muito íntima dele que ia ser exposta ali. Não é? Por isso que as reuniões têm que ser fechadas com o mínimo de pessoa, assim, é sempre o mínimo de pessoa mesmo, né? Então, acontece isso. Não deve.
Não deve. Fala, não expor a intimidade, aquilo que está falando ali. Né? Como você falou, na Barra, vai muitas pessoas ali, que muitas vezes eu estava ali, eu não sabia quem estava ali, Dr. Clóvis não sabia, e você não expunha a pessoa, você não falava para a gente, não expunha, ficava, você sabia, mas você não falava. Não é uma coisa que nos colocava. Então, não se deve. Mas, antigamente, em 1950 e pouco, Instruções Psicofônicas, esse livro é todo assim. Mas, ali era Chico Xavier, o irmão dele, que não deve ser. Eu acho. O certo é não. Porque eu não gostaria que ninguém me expusesse. Não é? É como você... E ali você sabe, né, Márcio, quem que vai ali, né? Os trabalhos que são realizados ali. O trabalho da Barra, ele vai dar uma parada muito longa. Eu acredito. Eu acredito que ele vai dar uma parada de terça-feira. Esse ano não deve ter. Não sei quando vai haver. Só quando houver a reunião do Divino aqui, que o mentor falar como será o trabalho da Barra. Eu acho que 2021 ele não haverá. Não é? Ele não deve haver. Lúcia, Oi? Só uma questão que o Alessandro estava aqui conversando aqui, rapidinho. Porque aqui nesse capítulo a gente está falando das fraudes espíritas, né? Então, na verdade, você tem dois aspectos aí. Você tem o aspecto da fraude vindo do médium, né? Quando o médium dolosamente, ou seja, por vontade, por índole, ele pratica fraude, tentando enganar as pessoas. E a gente também já estudou em capítulos anteriores aquela questão da fraude quando vem da espiritualidade, né? Do espírito tentando enganar o médium, a reunião mediúnica, né? Então, só para a gente diferenciar essas coisas, né? Que às vezes... Nessa é o encarnado. Nessa aqui, né? Só para ficar claro, né? Para a gente também aqui, né? O espírito, né? Não tem nada a ver com isso. Isso aqui é um próprio médium, né? Que tenta enganar as pessoas que estão ali, né? Se colocando de uma forma fraudulenta, entendeu? Então, é só para a gente fazer essa diferenciação aí, para ficar claro aqui para a gente. E tem o animismo do médium. O animismo dele também, né? Alguém mais vai falar? Lúcia, só uma coisinha aqui complementando a questão. No livro de Leon Denis, né, do Invisível, logo no comecinho, né, fala assim: é necessário aliar os conhecimentos teóricos ao espírito de investigação e à elevação moral, para estar verdadeiramente apto a discernir no espiritismo o bem do mal, o verdadeiro do falso e a realidade da ilusão. Tá? Era só para complementar. Tá. Olha, se alguém quiser complementar, porque faltam 3 minutos ali. Eu acho que não sei se dá para outra pergunta. Pensamento positivo traz o curativo para... Posto de socorro. Pode ler, pessoal? Pode. Pode, né? Então vamos. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava, acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Quem imaginasse uma tal instituição, localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. A noção de céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral,
não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover, quase imperceptível, campainha, disfarçada na muralha. Creio que, se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado o seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia e mais uma vez quis igualar-se a nós, por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Atendendo-nos, 2 servidores abriram a porta extremamente pesada que rodou nos gôndolos, como se daria em qualquer edificação mais antiga do plano terrestre. Salve, mensageiros do bem, disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante, e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Entramos. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto alinhavam-se como se estivéssemos diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta de nossa presença, tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observava, todavia, que nesse abençoado posto de socorro a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu. Esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabávamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda a parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. A explicação não poderia ser mais clara. Parei, Luísa, para só um pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Luísa, você quer fazer algum comentário? Não. Então continua, Luísa. A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central, construído à maneira de formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto sorridente. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto, elucidando, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou seu serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Não prossiga, revidou o apresentado, como a fugir às referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente ao dever. E, como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Mas que surpresa agradável! Há muitos dias não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo, pois que, considerei intimamente, não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Não viveriam ali juntos como na terra?
Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduzia-nos ao interior doméstico. As escadas de substância idêntica ao mármore impressionavam-me pela transparente beleza. De varanda extensa e nobre, onde as colunas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na Terra, penetramos em vasto salão mobilado ao gosto mais antigo. Os móveis delicadamente esculturados formavam um conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela... Luísa, deixa alguém continuar. Tá. Alguém pode continuar, por favor? Posso continuar? Então, por favor. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Diniz, o apóstolo das Galhas, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos de história. Intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo, seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio, que lhe rolara aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam, tomados de intenso horror. Do alto, via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia, profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Na verdade, não era uma cópia, né? Era original. Observando minha admiração, Alfredo falou sorrindo. Quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia soberba? Ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se, elucidou meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à celebração humana, mas neste caso o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real desta tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão, numa cidade espiritual muito ligada à França, em fins do século passado, embora estivesse retido no círculo carnal. O grande pintor de Bayonnet visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele, humanamente, poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentin Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu, palidamente, em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução, sob nossos olhos, tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto, quando organizávamos aqui no posto. Homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Grande espanto apossara-se-me do coração. Vi agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora reconhecia que toda a arte elevada
É sublime na terra porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Parecendo interessado em contemplar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Mas, voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos. Devem estar cansados da peregrinação difícil. Necessitam refazer energias e repousar algum tanto. É interessante que aqui, né, ele fala, eles passaram por, eles estão no posto de socorro, né? E esse posto de socorro tem uma frase aqui que a gente grifou, né, que ele fala o seguinte, ó: a noção de céu e inferno fundamenta arraigada na mente popular. Não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física. Com a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. O fato de desencarnar não tem essa mudança. Quando eles chegam lá naquele posto, a gente vê que o posto, né, tem toda uma descrição de como se fosse uma casa aqui na Terra de atendimento, né? Como se a gente tivesse uma réplica, né, da Terra, mas é o contrário, né? Acho que aqui que é uma réplica de lá. Tanto que a obra de arte, né, quando a gente acha que aqui é uma cópia, né, mas na verdade a original está lá na espiritualidade, né? Foi de uma cidade espiritual, né, em que os artistas eles são inspirados, né? Eles acham que é através do sonho, mas são todas as inspirações que acontecem e que produzem essas obras maravilhosas que temos aqui. É interessante. É isso, Cláudia. E uma coisa interessante, esse foi o primeiro trecho também que você falou, Alessandra, e que eu estava pensando, né? Quantas pessoas santificam a outras pessoas só porque desencarnaram, né? Se a gente se santificasse pela morte, seria muito fácil. Às vezes a gente vê aí, pela própria santificação, a palavra mesmo, pessoas se tornando santas, né? Sendo beatificadas, muitas, a gente sabe que realmente fez alguma coisa de bom, de verdadeiro pela Terra, né? Agora, muitos trouxeram verdadeiros martírios e eu tenho minhas dúvidas quanto essa santificação, se realmente, como estará esse espírito, a situação espiritual. Então, a gente tem muito isso. A gente não muda, não vai modificar o nosso quadro porque nós deixamos o quadro, a roupa física e partimos para o plano espiritual. Nós vamos continuar exatamente aquilo que nós somos, nem mais e nem menos. Algumas possibilidades porque o espírito tirou a vestimenta carnal, a possibilidade de ver como um todo, ouvir como um todo e por aí afora. Mas muitas das coisas que tem só nesse capítulo chamam a atenção, e uma coisa eu achei muito interessante, que eles chegaram, né? O local estava cheio de pessoas e ninguém teve a curiosidade de olhar para eles. Então, a curiosidade é um mal nosso. Essa curiosidade de querer se ver um movimento, opa, deixa eu ver o que está acontecendo. Não, eles estavam trabalhando, continuaram fazendo exatamente aquele negócio. Não é da minha conta, mais um que está passando e eles vão passar. Então, uma coisa interessante que tem não só nesse capítulo, em outros livros, a descrição dos lugares. Geralmente são esses grandes castelos rodeados com muros muito protegidos. Eles vão falar da proteção mais tarde, nos capítulos à frente, né? Eles vão falar dessa proteção, então vão explicar a necessidade, né? O motivo pelo qual. Mas o André Luiz está ali, ele está aprendendo, essa curiosidade do André está sendo aceita, e ela vai ser aceita ao longo do capítulo, ao longo do livro,
porque eles sabiam que ele tinha o objetivo de estudar para divulgar para a gente. Então, por isso, a curiosidade do André Luiz era respondida. Porque se fosse caso contrário, se ele não tivesse outro motivo, de repente ele não estivesse nem nessa expedição. Ele teria que ainda ter mais um preparo para que essa curiosidade terrestre de querer dar conta de tudo não pode mais fazer parte. Então a gente vê uma rigorosidade, né? Nós vamos ver na fala dele, ó, nada é tempo perdido. É isso que às vezes assusta um pouco. A gente aqui perde muito tempo com muita coisa. A gente está fazendo uma coisa, daqui a pouco a gente para. Eu estou falando de mim mesma. Eu estou fazendo uma coisa, daqui a pouco eu paro, vou mexo em outra. Lá eles têm um respeito muito grande ao tempo, o aproveitamento do tempo. Isso que você lembrou também das obras, né? Essas obras artísticas, quando são bem inspiradas. Nós temos duas coisas também aí. Aí é uma obra de sublimidade. Foi inspirada numa cidade espiritual elevada. Um artista com pensamentos elevados foi levado até lá, e mesmo que ele tenha conseguido captar, ele não consegue trazer para a Terra a perfeição daquilo que ele viu, porque aqui a gente não tem isso, né? Então, tudo aqui é uma cópia imperfeita, né? Até da nossa natureza. Eles falam a natureza aqui, o céu, tudo é muito mais bonito. Então, agora eu fico imaginando as inspirações para outras obras que não são sublimes. Em que mundo esses espíritos vão, né? Que mundo esses espíritos frequentam e como eles vêm de lá e trazem, isso eu já li em outra obra, em outro livro, e que mundos que essas pessoas frequentam para trazer de lá essas obras tão grotescas que a gente vê pela Terra. E não são obras de arte, são coisas grotescas em música, na pintura, em tudo quanto é lugar, né? Então, é de acordo com a afinidade. Foi a afinidade daquele espírito que levou até um mundo mais perfeito para que ele tivesse. Se ele não tivesse também esse pouco de evolução, não só em curiosidade, ele não teria conseguido ir até lá nem em sonho. Então é muito interessante tudo isso, cada detalhe que eles vão narrando, interessante a gente prestar atenção justamente por causa disso. As coisas ocorrem, muitas coisas são muito parecidas, mas é sempre sob a rigorosidade da disciplina, sempre tudo muito disciplinado. Até a amabilidade entre eles, mas mesmo assim, muita amabilidade, mas mesmo assim tudo é muito respeitado. O tempo nem se fala. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que uma vez eu abri, não por acaso, com certeza. E ela é uma pergunta que eu nunca tinha visto, já tinha folheado o Livro dos Espíritos muitas vezes, mas se eu procurar aqui depois, talvez nem ache. Ela fala justamente sobre essa questão. A pergunta é mais ou menos assim: os artistas, eles se orgulham das obras deles quando eles desencarnam? E aí a resposta é: não é raro que eles sofram muito, 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 se sintam muito culpados, porque você criar uma coisa, né, botar alguma coisa assim no mundo é uma responsabilidade muito grande. E é exatamente isso que você está falando, tia. Dependendo da frequência com a qual você está sintonizado, né, fazendo o trabalho que você está fazendo, vai sair o que estiver saindo ali. E aí, quando eu li essa pergunta, eu fui no YouTube e fui ver um vídeo que comentava essa resposta. E eu pensei assim, cara, a gente realmente tem que se colocar no nosso lugar e ser muito humilde, porque a gente não faz nem ideia da beleza da criação. Não faz nem ideia. E eu penso, nossa, deve ser muito lindo, porque se tem coisa que a gente escuta aqui, tem coisa que a gente vê aqui, a gente já se emociona, né, e se sente muito, não sei, grato por estar podendo, né, ter acesso àquilo ali. Imagina como não é a música celestial, a música dos anjos. Eu sempre fico pensando isso assim, gente, deve ser muito lindo e eu realmente não tenho ideia. Só isso. Tem um espírito, de vez em quando ela vai
nas nossas reuniões. Quer dizer, eu acho que ela vai sempre em algumas reuniões pontuais. Um dos dons dela é a voz. Aí tem dia que viram para mim, nossa, mas você cantou. Eu falei, quem disse que fui eu? Quem disse? Ela vem, ela se apresenta e ela canta, né? Eu não sei qual é o que ela usa da minha corda vocal e a melhora, obviamente, ou de repente ela deve fazer o uso do ectoplasma e faz a voz dela, né? Faz a voz dela aparecer. A voz dela ela trabalha como enfermeira. Ela tem um trabalho muito bonito na casa. Ela é uma jovem muito, assim, ela é de uma beleza muito grande. Então, você ouve aquela pureza de voz, a voz dela ecoa pela casa inteira. Então, é o que Luísa está falando. A gente vai se conectando com as coisas, né? E no trabalho, aí eu lembrei do negócio que Márcio falou, a seriedade de um trabalho, de uma casa, na hora de um trabalho, que possibilitam que determinados espíritos tenham a confiança de entrar naquela casa para fazer o trabalho deles, né? Como os trabalhos que estão acontecendo lá na casa sem a nossa presença. Não tem a gente para atrapalhar com os nossos pensamentos tortos muitas vezes, que manter a concentração muitas vezes é complicado, eles estão lá por eles. Então, essa sintonia, você se vê em sintonia. Então, a gente manter essa sintonia dentro da casa, é bom que mantesse fora também, seria maravilhoso. É meio difícil, mas é uma coisa assim, muito uma sublimidade, porque a gente tem assim aquela noção, né, de igual olhar uma obra de arte, como Luísa falou, uma obra de arte bonita. Às vezes a gente sai do trabalho com um coração que não tem explicação para dizer como que você está se sentindo. O trabalho foi de uma beleza tão grande, a gente estava ali como espectador. O trabalho foi de uma grandeza, de perdão, de amor, o que tinha que ocorrer naquele trabalho. E a gente sai dali desejando que pudesse alongar aquele momento, porque quando entra em contato com o mundo exterior, isso cai, né? Decai. Mas é isso aí que eles fazem, esses espíritos que estão nesse posto de socorro. Eu já ficaria feliz de estar pelo menos na porta do posto de socorro desse. Já ia ser bem bom, porque a gente viu um mundo que cerca a Terra. Nos capítulos anteriores, o mundo, e eu estou imaginando nesse atual momento, né, que nós estamos vivendo, onde está um momento muito bélico. O perigo é esse. O perigo das discussões por coisa nenhuma. O perigo de nós nos voltarmos uns contra os outros sem motivo nenhum. Porque esse ar está muito pesado. Eu acredito que a espiritualidade deva, além dos outros trabalhos que eles estão enfrentando, estão tendo um trabalho bastante grande para dar uma purificada nesse ar. Porque é muito difícil a gente, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, vendo tantas coisas, e aquilo vai subindo. Ninguém é de ferro. Nós não estamos longe da posição de santos, né? Nós temos as nossas convicções, nós temos os nossos pensamentos e queremos o melhor para todo mundo, né? Nosso pensamento como espírita já é esse: igualdade de condições e tudo. Então, quando a gente vê, fugindo até de qualquer outra questão, mas a gente fala do desamor. Então, esse desamor que está acontecendo, tudo isso está criando um ambiente muito bélico e perigoso no ar. É isso que eles relataram na viagem que eles fizeram até chegar ao Campo da Paz. Então, a gente está passando pelo mesmo problema. Vamos ver o que a gente arruma para melhorar essa questão aí, já que a gente está um pouco... Já se passaram quantos anos, né? 70, ou quase 80 anos 70 e muitos anos do fim da 944, 77 anos do fim
da Segunda Guerra, né? Então, a gente vai ver como que chegaram à guerra, né? Eles vão relatar isso. Então, a gente para na época e compara o que a gente está vivendo agora e o que a gente pode fazer aí, né? Para não fomentar, porque está difícil. Está muito difícil mesmo. Fazer de surdo, de burro e de sei lá. Mas, enfim. Vamos com fé que dá. Alguém mais para colocar alguma coisa? No seu poder e amor. Tem ainda 6 minutos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Valéria, você não quer falar nada, Valéria? Meu bem, hoje eu tô meio ruinzinha, não tô muito legal, não. Então, é só assim, rapidinho, existe, a gente tem muita coisa na internet, muita coisa na televisão, né? A gente tem acesso a muita informação, né? E de vez em quando surge alguma coisa positiva, né? Além dos filmes espíritas que a gente tem assistido. Eu estou assistindo um documentário na Netflix, né? Sobre vida após a morte. Eu achei muito interessante, né? Estou achando muito interessante. Não científico. Exatamente. São estudos científicos de experiências de quase morte, né? As pessoas relatam, né? O que eles observam quando estão nessa fase do quase morte, ou, né? Então, assim, é muito interessante porque conta as coisas que a gente já sabe, né? Assim, não traz novidade para a gente, mas eu vejo que é uma forma de divulgação, né? Tem gente que não acredita em nada, né? Que acha que vai morrer e acabou. E ali você vê estudos de universidades americanas, inglesas, ou seja, a ciência devagarzinho está caminhando para a comprovação da vida após a morte. Então, eu achei assim, muito legal nesse aspecto, né? Eles não são espíritas, né? São pessoas que eles nem colocam qual religião, acho que são pesquisadores, né? E é um documentário, não é uma coisa fantasiosa, né? Então vale a pena aí, na vez que a gente vai assistir alguma coisa, assistir uma coisa positiva, né? Lá no Netflix. Eu não tenho esse canal, não tenho essas coisas, não. Minha televisão só pega a Globo. Esse aí eu vou procurar, Alexandre. Eu assisti outras coisas. Eu até falei semana passada daquele animação, o Soul, que eu achei lindo. Uma visão bonita. As pessoas estão buscando alguma resposta. As pessoas estão buscando alguma coisa ter no que acreditar. Porque está vendo que do jeito que estão vendo as coisas, as pessoas se digladiando por interesse econômico, muitas vezes, está vendo que não pode ser só isso. Então, estão querendo achar alguma resposta para ver se insufla em quem está na Terra, para ver se a gente melhora. E é muito importante. Eu acho que essa visão... Teve um filme que eu não consegui achar, que o João comentou, eu estou querendo achar, que fala de encarnações. Então, a gente tem que procurar, realmente, vamos procurar assistir coisas positivas, estudo que nos traga alguma coisa que faça a gente pensar. O que vale a pena e o que não vale a pena, né? É isso que tem que ser mesmo. Eu vou assistir esse aí, porque esse eu já tinha até esquecido. Eu fui embolando nos outros e esqueci desse aí. Eu estava vendo hoje, que eu leio as pessoas falando assim, coisa assim, e uma pessoa falando que ele não acredita que existe justiça divina, que ele acredita que essas pessoas que estão arrumando essas encrencas aqui na Terra sejam presas e sofram aqui na Terra, que ele não acredita que existe justiça divina. Eu disse, meu Deus do céu, ele não acredita que existe nada, então, né? Que a vida é só aqui. A gente nem sei quem é que eu leio tanto, que eu nem sei. Gente, se não tem ninguém, tem mais nada para ela colocar. Vou só fazer um comentário que me veio na cabeça aqui agora.
Eu costumava ficar muito ansiosa, muito nervosa com essas questões, enfim, políticas de vida e tal. E aí, há uns 2 anos, mais ou menos, quando eu comecei a meditar com maior frequência e estudar um pouquinho mais, né? Uma coisa que me ajudou a aliviar muito foi realmente perceber como a gente, e aí me coloco, né? A gente tende ainda a ter essa questão muito egoísta, como se tudo girasse em torno da gente. E se a gente para pensar, por mais que o nosso planeta esteja passando por esse momento crítico, espiritualmente falando em volta, o universo não gira em torno do nosso planeta, né? Então, o amor de Deus, ele é muito extenso. Não é só o nosso planeta, tem, enfim, planetas que estão em vibrações mais elevadas. Então, se a gente começa a pensar assim, eu acho que é uma visão, uma forma de ter, assim, mais esperança, né? E se conectar com coisas mais positivas sempre. Acreditando na prece, acreditando que é muito maior do que a gente consegue imaginar sempre, por mais que seja um momento difícil. Vai passar, tem que passar, é o processo para evoluir. E é esse o comentário só. Gostei muito da reunião de hoje, gente. Estou meio cansadinha, muito cansada, mas foi muito proveitoso, adorei. Incrível. Nós gostamos muito de ouvir você, Luísa. Aqui em casa a gente tem uma Luísa também, tá até ali no quadro, a nossa Luísa, ó. Que linda, tá de branco também. Ficamos muito felizes com essa participação, do filho da Cláudia também, de ver, né? Como disse a Dona Maria, a turma nova chegando, é tão importante isso, né? Essa energia. A gente está participando aí da União Espírita Macaense e acho que a nossa proposta agora é trazer os jovens mesmo para as casas, de alguma forma, através dos trabalhos e do estudo, né? Porque dos departamentos lá que está falando muito que as casas estão com os médiuns já mais idade, cansados e assim, querendo muito desenvolver a garotada, né, para trabalhar, mas é como a Cláudia falou, assim, na verdade a gente precisa de muito tempo para se trabalhar, né? A gente precisa de estudo, e além do estudo, acho que é a Lúcia que sempre fala isso também, a gente precisa da prática, né? A gente precisa, o médium, ele precisa estar trabalhando, né, com o próximo, que aí a mediunidade, como diz Lúcia, vem, né, acontece. Então, tudo e é trabalho com o próximo. Então, ver vocês aqui é muito bom, né? Estou muito feliz. Alessandra, Luísa faz parte lá da mocidade do Vicente. Está explicado. Faço há muito tempo, só que agora as reuniões estão, assim, meio que não tá tendo e tá, uma coisa meio... Aí eu precisei vir para cá. Falei com a minha tia, falei, tia, preciso ir em algum lugar. Preciso estudar alguma coisa. Mas está sendo ótimo, obrigada. E eu que agradeço, um prazer. Muito bom ver você também, Vitor. Estamos em família. Gente, então vamos terminar a reunião. Alexandre, você faz a prece final, por favor? Pois não, Lúcia. Então vamos mentalizar os nossos mentores, nossos protetores, em sinal de respeito, de agradecimento. Mas essa oportunidade, estamos reunidos, estamos conectados. Graças a Deus, Senhor. Em teu santo nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, os nossos mentores e benfeitores, agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, conhecer um pouco mais sobre tua doutrina. E pedimos, Senhor, que essa força, essa luz acalme todos os corações nesse momento que estamos atravessando, de tanta divisão sobre a Terra, tanto sofrimento com essa pandemia, que a gente possa sofrer resignadamente, que a gente possa compartilhar esse conhecimento, esse consolo que o Espiritismo nos traz, a todos aqueles que nos procuram, as pessoas que nos rodeiam, que estão passando por perdas de entes queridos, por sofrimento, possamos ser mensageiros também dessa boa nova, sempre que for necessário, Senhor. Agradecidos estamos por todo esse ambiente, todo esse sentimento de gratidão dessa noite.
Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Graças Deus. a Deus. Obrigada. Valeu, pessoal. Uma boa noite. Até segunda-feira.